Olá, olá você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Se você curtir, dá um joinha aí, te inscreve no canal. Hoje a gente vai falar sobre os resultados do Enem de 2021 e 2022. Na verdade, a gente vai fazer um pequeno apanhado estatístico para você fazer uma reflexão sobre os resultados do Enem, mais especificamente sobre a redação do Enem. Para você que vai fazer Enem ou para você que tem algum parente, filho que vai fazer Enem. Enfim, esses dados são bem interessantes. Ou para você que gosta de algumas curiosidades, né, especialmente relacionadas à educação, você que é professor, eu vou trazer alguns elementos aí que são bem importantes para a gente fazer uma análise sobre a redação do Enem. Essa prova do Enem, que há mais de 20 anos já está instituída, essa redação que é bastante conhecida, inclusive as regras de correção são muito conhecidas pelos candidatos e pelos professores. Vamos ver como é que é a questão do rendimento. Eu tenho alguns dados interessantíssimos aqui para vocês, para a gente poder observar. Então, resultados do Enem. Eu vou falar de 2022 mais especificamente, mas a gente vai falar de bastante coisa, você vai ver aí, vai até o fim porque tem coisa interessante para mostrar para você, legal? Eu vou começar com um dado que eu acho que é muito bacana para a gente fazer uma reflexão sobre a redação do Enem. Eu estou pegando só o recorte da redação por interesses óbvios, porque esse é meu trabalho, porque durante muito tempo eu trabalhei como avaliador da redação do Enem, tenho uma experiência de lidar no dia a dia com a correção e como é que funciona o sistema de correção. Então eu tenho alguns dados aqui muito bacanas. Primeiro, eu começo a minha pesquisa desde 2013, né? Casualmente, quando eu comecei a fazer a avaliação no Enem, portanto 10 anos. Em 2013, nós tivemos lá, olha só para você ver aqui, ó, o número de 481 alunos que tiraram nota 1000 na redação do Enem. Olha o gráfico que eu montei para você ali, ó. Sou bom nisso aí, olha só. 2014, esse número de 481 baixou para praticamente metade, foram 250 candidatos. Em 2015, esse número de novo baixou menos da metade. Olha só a progressão, você está vendo como vai diminuindo, não é? O número de candidatos que tiram nota máxima. Em 2015, esse número baixou para 104 alunos. Em 2016, continuou baixando. Ó. Você está vendo? Baixou para metade quase, praticamente. Também quase, né? Não chega a ser metade. Olha aí, 70, mais do que isso, né? De 104 baixou para 77 alunos. Então, olha só, a redução contínua, a progressão contínua que a gente está observando nas redações nota 1000. O que está acontecendo exatamente, né? Então, de 104 para 77, em 2017, como se não pudesse mais baixar, baixou mais ainda, foi para 53. Em 2018 estabilizou em 55 ali, ó. Em 2019 você vê que manteve-se a média de 2017 até 2019, manteve-se a média. É claro que em 2020 baixa para 28, bem menos, e aí vai para 22 e 19, porque aí nós tivemos uma novidade, não é? Qual é a novidade? É a pandemia. Então, diminuiu substancialmente o número de candidatos inscritos, que eram mais de 5 milhões, passaram a ser 3 milhões, 3 milhões e 200, 3 milhões e 500 inscritos, né? Com uma abstenção muito grande, né? Nos anos aí da pandemia. Então, é normal que diminua bastante, mas vocês viram que a média vinha se mantendo em 50, 50 e poucos. Dentro de um universo, portanto, de mais de 5 milhões de inscritos, 53, isso eu estou falando, portanto, antes da pandemia, para a gente ter uma noção mais clara, quando o Enem estava surfando na sua popularidade, né? 53, 55 alunos mais ou menos tiraram nota 1000. Dos 481 de 2013, a diferença é muito grande. Bom, a pergunta que você deve estar procurando fazer é por quê? Né? Em que dado momento isso acontece? Por que isso acontece? Será que os alunos pioraram o seu rendimento? Emburreceram? Legal? Não, de fato o que aconteceu aqui é que os critérios da equipe de correção começaram a ser cada vez mais rigorosos, ou seja, os avaliadores, que são 2, 3 mil avaliadores espalhados pelo Brasil, que fazem um treinamento contínuo, eles começaram a ser mais criteriosos na nota 1000, a tal ponto
que para o cidadão tirar nota 1000, ele tem de realmente, olha, quando o avaliador dá nota 1000, ele examina, reexamina, revê essa redação para realmente dar nota 1000, com todos os anos que eu trabalhei na redação do Enem, eu lembro de ter dado uma nota 1000 ao longo de todo esse processo. Então, realmente, tirar nota 1000 é um mérito. Por isso que o cidadão que tira nota 1000 é como se ele tivesse ganhado uma medalha de ouro, né? Certamente ele vai para a grande mídia, vai ser exposto, né? Porque são pouquíssimos os candidatos que conseguem isso. Então, a gente está vendo que o número de candidatos a partir da pandemia está em torno de 20, né? Baixou de 28, foi para 22, e o menor número de candidatos com nota 1000 foi o último Enem, com 19, apenas então somente 19 almas sortudas e privilegiadas tiveram a capacidade de conseguir a nota máxima na redação do Enem. Ou seja, sensibilizar os avaliadores do Enem e a coordenação, evidentemente, e conseguir essa nota magnífica para ficar para a posteridade, né? Ou seja, isso para mostrar para os filhos, né? Ó, eu tirei nota 1000 lá em 2000 e não sei quando. Mas vamos dar uma olhadinha agora, mais exatamente, um outro dado que eu vou trazer para vocês sobre as notas 1000 agora de 2022. Por região, o que a gente vai observar? Que o Ceará vem despontando sempre com um número grande de candidatos que tiram nota 1000, em torno de 3. Esse dado é bem relevante. Mas o Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno, portanto, com poucos candidatos, perto dos estados do Sudeste, conseguiu dois alunos, ó. O Rio Grande do Norte, Pernambuco, 1, Alagoas, 1, Bahia, 1, Paraíba e Piauí. Todos com um candidato. Então, se você somar 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candidatos do Nordeste, dos 19, eu vou repetir o dado, 11 dos 19, é isso? Tiraram a nota 1000. Legal? Então, esse dado é um dado importante. No Rio de Janeiro você tem 4, São Paulo 1, Minas 1. Portanto, aí você tem 6 candidatos com nota 1000. Ou seja, um estado, uma região mais densamente populacional, com mais candidatos, com mais alunos e com índices de produtividade de educação, PIB muito mais altos, não conseguiram o rendimento que os estados do Nordeste conseguiram. Então, esse é um dado bem interessante para a gente fazer uma análise e fazer uma reflexão sobre isso. O Rio de Janeiro tem despontado sempre com isso aí, 3, 4 candidatos. São Paulo, geralmente um candidato. Ou seja, o São Paulo, que é o estado com o maior número de candidatos no Enem, consegue sempre com nota 1000. É a tônica do estado de São Paulo, mais ou menos. É isso aí, legal? Dos estados do Sul, Santa Catarina e Paraná não aparecem com nota 1000. Raramente isso acontece. O Rio Grande do Sul, 2 Enems aí, os 2 últimos Enem, conseguiu conseguiu um candidato com nota 1000. Mas é isso que a gente tem conseguido aí como resultado. Os estados do Sul, portanto, não se comparam como resultados da redação do Enem, nota 1000, não se comparam com os estados do Nordeste. O Distrito Federal 1 e o Pará também 1. Então aqui você tem por região, para ter uma ideia um pouco mais clara do rendimento, e eu estou falando especificamente de redação nota 1000 Enem de 2022. Eu não estou falando do resultado das provas objetivas, que aí é outra conversa, legal? Bom, propus aos meus alunos, que eu tenho uma disciplina esse semestre, que é uma disciplina chamada jornalismo. Deixa eu falar isso para você aqui, ó. Uma disciplina chamada jornalismo de dados, né? Então eu sou jornalista, além de ser professor de língua portuguesa, e eu propus para os meus alunos, pegando os microdados do Enem de 2021, que estão disponíveis no portal do INEP, e propus uma análise daqueles dados para a gente brincar um pouquinho com aquilo que a gente chama de jornalismo de dados, que são planilhas, etc, etc. Então, alguns alunos me trouxeram alguns dados que eu vou reproduzir aqui. E essa tabelinha aqui é uma tabela muito singela, né? É só um quadro comparativo. Eu retirei isso de um trabalho de um aluno, que é muito maior. É uma dupla que trabalhou, e aí é o João Albuquerque e a Thalita Ramos que fizeram esse trabalho aqui comparativo. Eles pegaram Santa Catarina e pegaram os 2 estados aqui do Nordeste para fazer um quadro comparativo só para a gente ver os resultados do Enem 2021, legal? Da redação. Então, olha lá. O que você tem? A população, quer dizer, você está vendo que a população mais ou menos próxima, né? 9 milhões para 7 milhões em Santa Catarina, mas os inscritos aqui, eu queria que você observasse isso, o número de inscritos é
infinitamente, mas muito menor, né? Estou sendo bem exagerado, hiperbólico aqui, né? 80 mil candidatos Santa Catarina, mais 220 no Ceará e 193 em Pernambuco, ou seja, que dado a gente pode tirar aqui? Que Santa Catarina não motivou os alunos de ensino médio a fazer o Enem como Ceará e Pernambuco. Então você tem um maior número de candidatos, mas o número é muito superior, como você está vendo, né? Se a gente fizer a comparação desse número total de inscritos por estado e comparar entre pretos e brancos, você vai ver que também a diferença é bem interessante. Ou seja, desses 80 mil de Santa Catarina, 60 mil, quase 61 mil, são brancos e pretos 3.800, né? Já para o Ceará já tem 54 mil brancos e 14 mil pretos, não é? Brancos em Pernambuco 62 e 22.697 pretos. A abstenção, você está vendo aí os resultados da abstenção, ou seja, a abstenção em Santa Catarina, evidentemente, é bem menor que a abstenção, dados, volto a dizer, dados de 2021 do INEP. A abstenção em Ceará e Pernambuco é bem maior, por vários motivos que a gente pode analisar, mas o resultado das redações do Enem nota 1000, você está vendo que Santa Catarina 0, Ceará 3 e Pernambuco 1. Ora, são dados extremamente interessantes para a gente poder fazer uma análise de rendimento desses alunos e perceber o que está acontecendo, especialmente no Ceará, no sistema educacional, que você tem um grande número de alunos fazendo o Enem e um grande número de alunos conseguindo tirar a nota máxima, inclusive alunos de escolas públicas. O dado que eu quero finalizar aqui, mostrar para vocês, também é bem interessante, ele mostra aqui um trechinho só do trabalho de dois alunos meus de novo, uma outra dupla, que é o Vitor Lexon e a Suiane de Lima, que trouxeram esse comparativo aqui que eu acho bem legal, né? Depois eles desdobraram isso em várias outras coisas, mas enfim, Florianópolis foi, curiosamente, olha só, o desempenho na prova objetiva agora, e não na redação, o desempenho, a média do desempenho. Então, qual é, pelos dados do INEP, em 2021, Florianópolis foi a capital com a melhor média, com a mais alta média na prova objetiva, com 619 pontos. Você está vendo ali? Ó. Em segundo lugar, você tem Vitória, com 617 pontos, bem pertinho, e São Paulo com 616. Você está vendo que é um bem próximo do outro, né? Então aí você tem a média, mas a média da prova objetiva. Esses são dados interessantíssimos para a gente poder fazer uma análise do rendimento dos alunos. Vale a pena a gente examinar isso com critério. E outras análises eu vou trazer aqui para vocês também, outras curiosidades desses dados aí. Beleza? Se você curtiu aí, dá um joinha, te inscreve no canal aí, porque a gente precisa de inscritos nesse canal. Vamos lá, galera, entra aí e dá sua sugestão, manda aí seu recadinho para a gente poder interagir. Bacana?